Brasília, segunda-feira, 19 de junho de 2017, está entrando no ar, ao vivo, pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir os números das mortes no trânsito aqui no Brasil. 23 em cada 100 mil habitantes. Esse é o número de mortes que já custou, no ano de 2016, 146 milhões de reais, quase 147 milhões de reais. O Brasil é o quinto colocado no ranking mundial de acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde. E esses números não têm caído. Isso é uma preocupação e é um tema para o debate dessa segunda-feira aqui no Participação Popular, com os convidados que temos no estúdio. O Francisco Garonça, que é coordenador geral de educação no Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. Garonça, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nosso agradecimento também à assessoria de comunicação lá do Denatran. Rafael Henrique Matos é professor de engenharia civil na Uniceub, não é isso, Rafael? Isso, professor e pesquisador na área de transportes e trânsito. E doutor em sociologia, também. se eu li direito. Isso. Que bom, é bom para dar uma abordagem aí também pelo aspecto social desse problema. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar. Prazer é nosso estar aqui, contribuir aí com a discussão. Obrigado. E nós temos aqui também, representando o Detran do Distrito Federal, o Silvain Fonseca, que é o diretor-geral lá, que veio paramentado a caráter, né, Silvain? Com certeza. Muito Fazer obrigado a honra aí dos agentes. Você é da categoria de agentes, sou né? da carreira do Detran, da carreira de atividade de fiscalização de trânsito. Legal, Silvain, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. agradecemos, Nosso agradecimento também à assessoria de comunicação do Detran do Distrito Federal. Nós vamos ter também algumas participações do centro de Brasília, de pessoas que estão passando ali perto da rodoviária de Brasília, que vão falar com Vânia Alves. Está ouvindo bem a gente aí, Vânia? Fabrício, a gente está aqui no centro de Brasília e eu queria lembrar, se você estiver com o celular na mão, assistindo o programa sentadinho em casa, não dentro do seu carro. Agora há pouco, enquanto a gente estava esperando para entrar no ar, a gente viu aqui atrás um carro parou no farol, quando deu farol vermelho, o de trás veio e entrou em cheio. Quer dizer, será que o motorista estava olhando exatamente para frente ou estava olhando para dentro do carro? Bom, a gente está aqui conversando com o Francisco. Francisco, como é que se avalia o cuidado dos motoristas? As pessoas prestam atenção no trânsito? Olha, eu acredito que não. Eu acho que está havendo uma pressa muito grande das pessoas. As pessoas saem, sei lá, elas saem assim, de uma maneira solta, sem saber o que fazer. E de repente elas querem a todo custo. Elas saem apressadamente, tá? Elas não prestam atenção, elas não olham às vezes, né? Não sentem a necessidade de dar seta às vezes, não sentem a necessidade de cuidar um pouco mais, né? Eu acho que de vivenciar aquele momento para se cuidar mesmo, para não que aconteça para que não aconteça, né, uma tragédia, né? Você vê muito acidente no dia a dia? Olha, geralmente a gente vê, né? Acidente acontece muito, a gente está vendo muito e muitas vezes até por isso mesmo, por causa dessa pressa das pessoas, né? Sim. Você observa se as pessoas usam celular, se as pessoas teclam enquanto estão dirigindo, se elas estão conversando, se distraem? Eu já percebi muito isso, as pessoas dirigindo, né, olhando no celular, às vezes teclando no telefone, atendendo o telefone, e às vezes elas começam a dirigir devagar, prejudicando a velocidade, né, da via. Olha, nós tivemos um problema aqui de sinal com a Vânia Alves, né, que está lá no centro de Brasília. Esse acidente que ela falou, eu vi igualzinho outro dia, eu tive a mesma impressão, a pessoa não estava olhando para frente, ali naquele mesmo lugar que ela está falando. Eu estava passando, eu ouvi o barulho, puf, eu olhei, estava do lado lá o carro batido. Uma fila enorme de carro parado, mas como que alguém não enxerga que tem um monte de carro parado na frente?
provavelmente estava mexendo no celular. Então, nós vamos discutir também a questão do aumento do número de acidentes causados pelo celular aqui no programa. Antes de nós começarmos o bate-papo, eu queria mandar um abração muito especial para todo o pessoal que trabalha e para os espectadores da UNB TV, que eu estou sabendo que está reproduzindo pelo menos algumas edições do Participação Popular. Um grande abraço a todos, muito obrigado por esse prestígio. Quero mandar um abração especial de aniversário para Renata Maria Souza, lá de Manaus, no Amazonas, e para nossa colega Giovana Martins. Nesse dia 20 de junho, também na terça-feira, é aniversário da Lisiane Blom e da Simone Ravazoli, nossa amiga do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. Um abração muito especial para elas. A segunda-feira, dia 19, também é aniversário de algumas cidades brasileiras, como Ribeirão Preto, em São Paulo, Amargosa, na Bahia, Tufilândia e Bacurituba, no Maranhão, Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia, e Parnaguá, no Piauí. Um abração a todos os moradores dessas cidades. Eu espero que estejam com a gente nesta edição do Participação Popular, discutindo as mortes no trânsito brasileiro. Vamos começar o nosso bate-papo. Vou começar com o nosso especialista em educação do Denatran, o Francisco Garonce. Garonce, normalmente se pensa que leis mais severas são necessárias para combater o que a gente está vendo, como resposta às mortes no trânsito. Foi isso que aconteceu lá atrás, quando foi apresentada, quando foi promulgada a Lei Seca, por exemplo. Houve um fenômeno ali de fiscalização e tal, inicial, e parece que depois isso se afrouxou. O problema no seu ponto de vista é legislação, é fiscalização ou é educação? Olha, a solução para esse grande problema que nós enfrentamos no trânsito, a primeira coisa é nós percebermos que o número de mortos que nós convivemos com eles no trânsito, hoje em dia, isto é inaceitável. É inaceitável. Nós não podemos enxergar isto de uma forma tão opaca como vem acontecendo. Ou simplista também, né? Porque, por exemplo, eu tenho grande parte da minha experiência profissional ligada à área de aviação, treinamento de tripulações, treinamento de pilotos. Você tem brevet, né? Sim, eu sou piloto. E aí você pega, por exemplo, no caso do nosso país, se nós tivermos hoje um acidente, um Boeing, um Airbus, transportando aí 125 passageiros, dentro de alguns minutos, todos nós que estamos aqui com celulares conectados, nós vamos saber que esse acidente aconteceu. Isso causará um espanto na nossa sociedade brasileira, no país inteiro. Se amanhã houver um segundo acidente, por causas diferentes, tá? O nosso país é imenso, em um outro lugar, também matando 125 pessoas na aviação. Geral. Se isso acontecer por 5 dias seguidos, no 5º dia em que cair um avião por uma causa diferente, em uma localidade diferente, eu tenho certeza que dentro do nosso país, a sociedade não permitirá que o sistema de tráfego aéreo continue funcionando sem que a gente pare e repense tudo o que está acontecendo, ainda que as causas sejam outras. E isso acontece todo Hoje, dia no trânsito, todo dia cai um avião com 125, 130, 150 mortos e, infelizmente, a nossa sociedade deixou de se assustar com isso. Isso entrou numa área de normalidade sem ser. Deixa eu aproveitar, Garonce, esse gancho que você lançou aí, para passar para o nosso sociólogo aqui, que é professor, né, doutor em sociologia e professor de engenharia civil lá na Uniceub, o Rafael Matos. Rafael, por que acontece isso? Seria aquela visão de que no caso de avião as pessoas são vítimas, ninguém está sob controle e no trânsito as pessoas meio que, o acidente delas, a responsabilidade é o preço que elas pagam pela imprudência que cometem e tal, e por isso, problema delas? Nós temos algumas questões aí que são levantadas e muito interessante a fala do nosso amigo. Por exemplo, alguns estudiosos colocam que o ser humano, quando ele está dentro de um automóvel, ele tem uma sensação de invencibilidade, né? Eduardo Vasconcelos, um grande estudioso da área, engenheiro e sociólogo também, trabalha essa perspectiva que quando a pessoa está, né, dentro de um automóvel, é como se ela estivesse protegida por uma armadura, né, que fosse impenetrável. E aí as pessoas têm uma sensação aí de que as coisas podem não acontecer, né? Uma sensação de que vai estar tudo tranquilo, que mesmo que exceda a velocidade não vai ter nenhum problema quanto a isso. E os acidentes, como o nosso amigo bem colocou, ocorrem aos montes, né? Nós temos alguns dados que são estarrecedores da quantidade de mortes. Por exemplo, os Estados Unidos entrou em guerra com o Vietnã durante 10 anos.
morreram aproximadamente 50 mil soldados nessa guerra aí que foi extremamente violenta, com a utilização de vários produtos químicos. O agente laranja foi lançado nesse momento histórico, né? A bomba de napalm. E aí a gente observa que nós perdemos mais pessoas em um ano em acidentes de trânsito do que os 10 anos de guerra do Vietnã. Então, isso desde quando, mais ou menos, você sabe? Isso aproximadamente a gente já tem visto estatisticamente já a partir de 2005, a gente observa que já tem uma quantidade maior do que essa quantidade de mortos na guerra do Vietnã, né? Então já tivemos o equivalente a 120 anos de guerra do Vietnã aqui no Brasil. Aproximadamente nessa perspectiva, né? Outro problema aí muito grave que a gente tem, como foi colocado, essa questão da pressa, né? Nós temos um trânsito que ele é explosivo, né? Nós temos aí uma necessidade em que a nossa matriz de transporte ficou baseada no transporte individual, né? Então, as pessoas optam pelo transporte individual, em detrimento do transporte público, alegando a falta de qualidade. As montadoras de moto vendem a preços bem acessíveis motos. Muitas pessoas vão trabalhar no trânsito e as pessoas que estão mais vulneráveis são os motociclistas, né? Então nós temos uma quantidade enorme de acidentes com motociclistas dentro dessa chacina que nós temos no trânsito, que é uma guerra diária, né? Uma questão que a gente também aborda, que é extremamente complexa, né? É que a Organização Mundial de Saúde tem considerado aí que os acidentes de transportes, os acidentes de trânsito, eles são como uma epidemia, né? Então, é uma doença que está aí, e é uma doença endêmica, né? Como você colocou dos dados estatísticos, o Brasil está sendo o 5º, mas quando você pega aí os países com maior número de acidentes, são países em desenvolvimento. Então, temos uma quantidade enorme aí, né, de acidentes ocorrendo e existem as faixas mais vulneráveis aí, né? O motociclista é mais vulnerável, muitas vezes o ciclista é mais vulnerável, né? Então, a gente tem aí um problema diário que a gente perde muito em produtividade e as vidas humanas, que não tem como a gente mensurar. Agora, por que acontece essa certa apatia da sociedade em relação a esses números tão altos, como o Garonça apontou? Você falou da questão assim, que o motorista se sente meio que inatingível, né, ao ponto de vista, pelo menos de alguns dos motoristas. Agora, por que a sociedade parece que não se importa muito com o que acontece com esse motorista? Porque uma hora deixa de ser inatingível, né, pelo que está fazendo ali. Por que essa certa apatia, na sua visão? É um problema banalizou? É um problema bem sério, né? E é engraçado porque nas disciplinas eu pergunto para os alunos, quando eu trabalho essa parte de trânsito com eles, eu pergunto assim, alguém conhece aqui alguma pessoa que chegou a falecer por causa de acidente de transporte? É absurdo o número de alunos que levantam a mão. É raro um ou outro que não levanta. Todo mundo conhece alguém ou perdeu algum familiar em acidente aí de trânsito. Essa apatia generalizada, eu acho que tem muito a ver com essa questão do brasileiro de achar que o problema tem que ser resolvido pelos órgãos gestores, né? É uma questão muito... A culpa é do governo. A culpa é do governo, né? Então, a minha parte ali que eu posso fazer para poder circular com segurança é deixada em segundo plano. E eu dirijo bem, mesmo a 120 por hora e com o celular na mão. Com o celular na mão, mandando mensagem, né? Isso é absurdo. Esse caso que você falou no início aí do programa, olha, eu vi uma batida mais ou menos aos moldes que a nossa repórter mencionou. Foi igualzinho. Acontece muito, e a gente tem aí uma associação, a Universidade da Austrália fez um estudo associando aí a utilização do celular na hora de você digitar com a quantidade de bebida alcoólica, né? Então, você perde os reflexos numa determinada proporção que chega a igualar como se você tivesse ingerido bebida alcoólica. Talvez até passasse, né, Rafael? É isso que eu queria até perguntar pro Silvain. Silvain, você na sua experiência de agente de trânsito e convivendo lá com mais de 500 agentes que existem no Detran do Distrito Federal, né, que a gente estava conversando aqui no início, antes do programa, você tem visto alguma substituição, e o caso do celular parece que se enquadra nisso, alguma substituição das causas anteriores de acidentes por novas causas de acidentes, e por isso talvez esses números estejam tão altos? Na verdade, o celular já é uma grande preocupação, né? Não tenho nenhuma pesquisa, né? Mas a experiência do dia a dia, os horários de pico, que você vê o envolvimento de colisões, aí envolve motociclista que está no corredor, a pessoa que sai da faixa, aí você acha que a pessoa está sob influência de álcool, ela está ali teclando o celular, que hoje o pior não é nem falar o celular e segurar, é teclar. Então o celular hoje é um grande problema. Em movimento. E aí você pega um condutor que está sob influência de álcool, está fazendo uso do celar. Tudo ao mesmo tempo, só falta estar batendo racha. Exatamente. Então a gente vê muita colisão, como bem colocada, né, pela nossa repórter na rua, a falta de atenção, porque ele está ali teclando, o carro se movimenta muito rapidamente em determinada velocidade.
quando ele levanta, né, o rosto, olha para frente, já provocou a colisão do veículo, né? E essa sensação colocada de domínio total é institucionalizado no Brasil, né? A cultura do veículo, né? Ninguém quer abrir mão para andar no transporte coletivo. Então, explica, por exemplo, valor o de estouro status, da venda de né? motos, né? Com certeza, né? E a moto, quando a gente leva para o lado social, bem colocado, a moto não quer dizer desenvolvimento, muito pelo contrário, né? Que país desenvolvido vem investindo no transporte de massa, transporte coletivo de boa qualidade, né? Que falta aqui e por isso talvez isso explique o sucesso das motos. Né? Eu não sei até a relação de causa-consequência aí qual seria. O professor J. Barbosa, de Salvador, na Bahia, mandou pra gente uma mensagem. Ele diz que tem 70 anos, tem habilitação desde dezembro de 1971. Fala de um problema que teve de clonagem do automóvel dele, tomou pontuação na carteira e tal. Ele fala que deveriam, isto sim, penalizar fortemente quem dirige usando o celular, que comprovadamente causa muitos acidentes de trânsito, além dos alcoolizados. O que está sendo feito para corrigir distorções como estas? Olha, uma observação interessante, porque inclusive foi aqui, nessa casa, que se aprovou uma lei no ano passado, a 13.281, que promoveu diversas mudanças no Código de Trânsito brasileiro, e uma delas foi caracterizar o conduzir mexendo no celular como uma infração gravíssima, e houve, à mesma época, a atualização dos valores das multas. Então, hoje, quem é pego conduzindo, mexendo no celular, ele vai receber uma multa gravíssima de mais ou menos R$300, R$297, e ele ainda vai ter 7 pontos naquela pontuação máxima que não pode ultrapassar os 20 pontos no período de um ano. Então, isso daí foi a primeira ação. Paralelamente a isso, várias ações educativas têm sido conduzidas no sentido de esclarecer as pessoas sobre a importância de não mexer no celular enquanto se está dirigindo. E isso está muito ligado à falta de percepção do risco. Porque a pessoa, como foi dito, está dentro do carro, ele se sente protegido por aquela armadura metálica. Só que naquele veículo, andando a 120 km por hora... 1 tonelada de peso. De peso. E ele não tem controle sobre as outras pessoas que estão ao redor dele. Assim como ele deixa de cumprir algumas regras de trânsito, outros também podem estar deixando de cumprir. E isso o coloca numa situação de risco que, infelizmente, dentro daquela estrutura, com um banco confortável, né, ele se sente muito protegido de tudo, mas não está. E, fisiologicamente, ele não está preparado para perceber o risco real no qual ele foi colocado. Por isso, os programas de formação de condutores precisam sempre deixar muito claro para o condutor o real risco em que ele se coloca quando deixa de cumprir essas regras. Mas eu queria jogar uma pergunta para vocês todos. Vou até jogar para você, então, Silvainho, para você começar aí. Há quantos anos que existe a escolinha de trânsito do Detran, por exemplo? A nossa desde 97, a gente já tem aqui no Distrito Federal. Então nós temos 20 anos Sim. de escolinha. Eu devo ter sido um dos primeiros alunos, foi nessa época mais ou menos que eu tirei Com certeza. carteira de motorista. Então já há 20 anos existe pelo menos essa escolinha que foi considerado já um avanço. Mas será que isso tudo que foi feito até agora não está se mostrando eficiente? Na verdade, nós temos que trabalhar as futuras gerações, né? Infelizmente, aquele condutor que passa por uma formação, que não pode alegar que ele não tem conhecimento, você tem que trabalhar o dia a dia, seja educação, engenharia, constantemente a fiscalização. E a questão do celular hoje não é um problema só do condutor. Nós temos um problema com o ciclista que anda falando ao celular, nós temos o pedestre que é atropelado, motociclista, o ciclista, o pedestre. Nós tivemos alguns casos de atropelamento aqui no Distrito Federal, que vai observar o pedestre, o sinal estava vermelho para ele, estava teclando, então ele não está... Nem olhou, né? Então, aí vem o do motorista, na mesma condição. Tudo isso vai somando para uma consequência maior de um acidente. Mas, tanto é que os órgãos de trânsito, muitos do país hoje, já trabalham com a leitura diferente, com um conceito diferente, trabalhando não só o motorista, como também, né, os outros atores do trânsito, como o motociclista, o ciclista, o próprio pedestre, né? Eu quero até colocar aqui que a Marta Sueli, que costuma acompanhar a Participação Popular de sempre, ela até comentou que é da cidade de Amargosa, que está fazendo aniversário, como eu anunciei aqui antes do programa, e ela fez um comentário a respeito disso. Para mudar essa realidade de morte no trânsito, tem que se começar a ensinar nas escolas, às crianças, noções de trânsito, mostrando como se deve comportar o pedestre e o motorista. Parece que nós temos, então, um problema de educação que vai lá atrás de educação para a cidadania, né? Porque também não é uma questão só do trânsito, mas é a questão do pensar coletivo, né? E essa educação para o trânsito,
Está sendo enviado agora este mês do Conselho Nacional de Trânsito para o Ministério da Educação o resultado de um trabalho de pesquisa de 4 anos em que foram produzidos 18 volumes, todos direcionados ao ensino fundamental. São 9 volumes de aplicação aos alunos e 9 de preparação dos docentes para integrar o assunto trânsito no ensino fundamental no Brasil. De forma interdisciplinar. Interdisciplinar e multireferencial. Ou seja, não adianta nós criarmos uma disciplina específica para o trânsito, porque o trânsito, ele está incluído em tudo. Sim. Então, é mostrar aos docentes que eles podem, nas suas aulas de história, física, geografia, português, matemática, usar a temática do trânsito e, através da condução daqueles exercícios, fazer com que as crianças entendam isso que você falou agora. Porque não existe essa educação para o trânsito que não envolva a educação para a cidadania. Talvez isso explique por que a escolinha em si não resolveu o problema. E também a questão acredito, de valores, valores familiares, né? Tudo isso está envolvido, né? O carro, o adolescente vai completando 18 anos, ele quer uma carteira, ele quer um carro, então o status, né? O de poder e hoje eu acho que falta a correria do dia a dia das famílias. Há uma inversão muito grande de valores, né? Então isso também tem que ser trabalhado, né? Essa perspectiva, só fechando essa ideia, essa perspectiva educacional, ela é tão importante e o peso dela, a gente tem relatos assim que quando crianças passaram e receberam essas informações em sala de aula, quando elas estão juntos aos pais, falam, papai, o senhor tem que parar na faixa. Exato. Papai, o senhor não está usando o cinto. Então, assim, a criança começa a exercer um controle social dentro da perspectiva de uma segurança maior no trânsito. E isso aí tem que ser incentivado. Essa perspectiva do Denatran é maravilhosa, porque o trânsito, nós fazemos parte dele desde o momento que nós nascemos. E a gente vai mudando de modal, né? A gente nasceu, a gente começa a andar, fazemos parte do trânsito. Na nossa bicicletinha fazemos parte do trânsito. Ganhamos o primeiro carro aí, né, com 18 anos, mas de repente a gente vai utilizar o metrô, então a gente está fazendo parte da integração dos vários modais, né? Então é importante que essa educação ela seja aí sistemática e ela seja utilizada não só por um curso específico, porque o trânsito todos nós fazemos o funcionamento dele, né? O subsistema humano é o mais importante do que as vias e do que a sinalização. O trânsito é uma atividade coletiva que exige urbandade e cidadania, né? Vamos lá, ao centro de Brasília de novo, com Vânia Alves. Diga, Vânia. Fabrício, a gente queria voltar a essa questão da consciência e um pouco ao assunto que vocês estavam falando um pouquinho antes, que é assumir o risco de provocar um acidente. Eu estou conversando com a Karine Miranda Rodrigues, ela é advogada de um caso muito importante. Um motorista bêbado atropelou e matou um homem que estava indo para o trabalho. Esse caso está na justiça. A Karine, ela é advogada na área civil. Eles estão pedindo uma indenização para esse motorista, porque essa pessoa que morreu era arrimo de família. E eles conseguiram uma decisão inédita na justiça. O nosso código de trânsito diz que todo acidente de trânsito é causado por acidente. Ele é culposo. O que se diz em direito é que ele é culposo. A pessoa fez sem intenção de fazer. Hoje, a jurisprudência, os juízes estão começando a achar que quando você usa o celular, que quando você dirige bêbado, você está assumindo, foi o que um dos convidados falou, você está assumindo o risco de causar um acidente, de causar uma morte. E isso foi o que aconteceu. Você explica um pouco para a gente como que foi a história, por favor, Karine. Exatamente. Nós ajuizamos uma ação com cunho de tentar a reparação de dano moral e material, com pedido de pensão em favor daquela da viúva. Por quê? A vítima, ele era arrimo de família. Nós conseguimos comprovar nos autos, aproveitando o processo criminal em que o motorista foi considerado, a conduta dele, foi considerada dolosa, nós extraímos os autos do processo criminal, para o cível, e aí ficou comprovado que a partir do momento que ele saiu de casa para ir se divertir a noite inteira e já tinha intenção de beber, tanto o juiz cível como o criminal, eles entenderam que ele assumiu o risco-morte por conduzir embriagado. E aí, com base nisso, a juíza entendeu que, além da conduta dolosa e por a gente ter demonstrado que a vítima era de fato arrimo de família, ela concedeu uma pensão a título de 2/3 do salário do
Agora, isso não é comum, né? Em geral, as sentenças consideram que é culposo, que a pessoa não teve intenção, né? Isso mesmo. Até posso arriscar falar aqui um pouco do processo criminal. Eles estão tentando tirar essa questão da conduta dolosa, o advogado do motorista, para deixar essa questão culposa, porque ele não teve intenção. Mas eu acho que esse processo veio aí para revolucionar um pouco isso, porque até por opinião pessoal, a pessoa que sai de casa e bebe e vai dirigir, ela está assumindo o risco sim de matar outro, de causar um acidente, enfim. Então é essa discussão que a gente queria deixar aí com o estúdio. Quer dizer, como é que o código, como é que a legislação pode considerar que é involuntário se uma pessoa sai dirigindo bêbada, Fabrício? Olha, Vânia, a gente não tem nenhum operador do direito aqui no estúdio também para contrapor o que disse a Karine, que é advogada, né? Mas eu passo a questão adiante aqui. Rafael, você que estão aproveitando seu conhecimento de sociologia, levando para esse lado de humanas aí, o que você acha dessa discussão? Porque também é claro, é óbvio, isso tem que ser considerado que ninguém tem acidente por esporte, né? A não ser aquele caso ridículo, absurdo que a gente viu, por exemplo, agora na Inglaterra, né? Em Londres, que o cara subiu com uma van na frente de uma mesquita, atropelou um monte de gente. Esse, obviamente, tem o dolo. Agora, o caso de um acidente causado por alguma coisa, é difícil falar que a pessoa queria fazer aquilo, né? Falar de intencionalidade aí é muito interessante e entra bem nessa perspectiva do direito, né? A gente fica numa situação aí de entender que a sociedade ela é dinâmica. A sociedade ela vai criando as suas formas de organização e isso vai sendo o quê? Posto no ordenamento jurídico. A partir do momento que o entendimento das pessoas, que a sociedade se porta de uma determinada maneira, isso contribui diretamente para a reformulação das próprias leis, que a sociedade ela muda muito mais rápido do que a própria realização das leis. E a jurisprudência é ainda mais rápida, né? Mais ainda. Então a gente tem essa perspectiva aí de observar que as pessoas elas não estão mais aceitando de forma pacífica esse problema de você perceber que algumas pessoas, por ação individual, estão bebendo muito e, de repente, assumem esse risco de ocorrer algum tipo de acidente, né? Então, dependendo da quantidade de bebida alcoólica que é ingerida, a pessoa fica completamente incapacitada. Nós temos aí o Código de Trânsito Brasileiro, que ele é bem rígido, que é 0 a quantidade de álcool, né, para você fazer os testes, mas que existem pessoas que, quando são pegas, elas não têm condições de articular palavras, né? Então, quando essas pessoas ocasionam algum acidente, é difícil você falar para a sociedade, olha, essa pessoa não teve nenhum tipo de intenção. E aí você começa a observar essas mudanças aí. Eu acho que é um início, né? Já temos outros casos aí em que se busca aí dentro do judiciário colocar para uma questão dolosa, sendo que a pessoa premeditou através da bebida. Ninguém quer matar outra pessoa. Ok. Né? Dentro do trânsito, geralmente isso é muito raro, que nem esse caso que você falou aí né, de Londres. Mas o cara bebeu uma quantidade absurda de bebida alcoólica e dirigir, ele tá com uma máquina ali, né, que é passível de destruir famílias, além de morrer, né? Mas ele pode destruir muitas vidas ali, e não só necessariamente de quem foi embora. Então, o caso, né, que a doutora Karine trouxe é interessantíssimo. Por quê? Porque a pessoa que faleceu era rimo de família. Então, as implicações sociais que estão por trás de um acidente de trânsito são inúmeras. Não é só a questão da morte, não é só a questão de alguns gastos estatais, é a vida humana. Como é que se mensura isso? Nossa, o cara vai pagar 2/3 do salário dele, isso é pouco, isso é muito. Isso resolve a situação da família? A família perdeu um ente. Como é que socialmente isso se dá, né? Então, se você pegar a economia vai modelar ali matematicamente, vai falar, olha, a vida humana dentro de um seguro vale 150 mil, 200 mil. Mas a vida de um ente querido de um ser humano produtivo, né? Então, a gente tem esse problema sério. A quantidade de pessoas que morrem nos acidentes de trânsito está dentro de uma faixa etária que é o pessoal mais produtivo da sociedade. Então, nós temos uma perda produtiva econômica muito grande para o Estado. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, essa é a principal, os acidentes são a principal causa de morte das pessoas de 15 a 69 anos, né, em todo o mundo, né? Existe esse Na realidade, esses dados é o seguinte, a principal causa de morte é de 15 a 29 anos de idade, é no Brasil e é no mundo todo. E a gente até diz, por exemplo, se você tem um adolescente em casa, alguém nessa faixa etária, e a maioria das famílias, ao ser perguntada, quando o seu filho sai
você sempre dá um alerta, né? Meu filho, cuidado para não ser roubado, cuidado com o que você vai dizer, cuidado, se alguém vier procurar uma confusão, saia disso. Mas se você pudesse dar apenas um conselho, meu filho, tome cuidado com o trânsito, porque realmente é a principal causa de morte dos 15 aos 29 anos. E com relação a esse aspecto legal, a advogada estava colocando, no ano passado foi aprovada a 13.281, é uma lei federal que altera o Código de Trânsito brasileiro. Ela promove várias mudanças. Uma delas, que eu considero que foi assim, a das mais positivas, foi que aqueles que são condenados por crimes de trânsito, e os crimes de trânsito já estão definidos no Código de Trânsito brasileiro, há 12 artigos definem claramente quais são os crimes de trânsito. E, no passado, era possível aqueles que eram condenados em última instância fazerem a substituição, muitas vezes das penas que eram restritivas de liberdade, apenas por ele fornecer cestas básicas, fazer algum serviço social, um serviço voluntário. Hoje, a 13.281, ela promoveu essa mudança que é muito importante. O juiz, o magistrado, ainda tem o poder para fazer essa substituição da pena. Porém, aquele que foi condenado, ele obrigatoriamente tem que prestar serviço em hospitais que fazem atendimento a vítimas de trânsito. Há clínicas que trabalham com reabilitação das vítimas de trânsito, com os SAMUs e os serviços de atendimento nas estradas, que vão ao local dos acidentes para que este indivíduo que foi condenado, ele tenha realmente a oportunidade de aprender, porque ele vai ver na prática do dia a dia as consequências daquele ato dele. Agora o mais importante, a gente fala muito no depois. Eu acho que no Brasil a gente tem que trabalhar mais a prevenção. Então, o investimento na educação, na fiscalização, na engenharia, sai muito mais barato. Então, o que falta, de repente, são políticas de Estado para que realmente trabalhe bastante na prevenção, né? Numa mudança de comportamento de cultura. Porque depois que aconteceu, realmente tem a indenização, mas você já não tem aquela pessoa ali, você tem todo um custo social, né? Uma mudança de vida, todo um prejuízo psicológico, social. Então, acho que falta hoje realmente trabalhar bastante na prevenção. E o nosso Código de Trânsito brasileiro hoje, ele ainda cabe outras modificações que podem melhorar ainda mais essas questões. Acho que quem é um dependente do álcool não pode dirigir de forma alguma, não pode ter um carro. Então, são coisas que futuramente a gente tem que trabalhar. Agora, também tem a questão de que no Código de Trânsito há um artigo que diz que todos os acidentes a princípio, são culposos, né? O Código hoje caminhou para isso, né? Tanto é que tem casos que chegam ao Supremo, que acho que já tem decisões que acabam desfazendo. Então, há necessidade de outras mudanças na lei, sim. Mas a gente pensa muito no depois. Eu acho que nós temos que pensar bastante no antes, né? na mudança de cultura. Chegou para a gente aqui, Silvain, uma mensagem pelo WhatsApp, pelo visto, que é do Marcos, que não deu sobrenome, é de Sorocaba, São Paulo. Ele é bem crítico aqui, eu queria que você pudesse responder. O Departamento de Trânsito só cria pessoas raivosas com suas leis visando o lucro. Cada um deve ser responsável por suas ações, já que uma vez existe a causalidade, o exemplo sempre foi a melhor lição. Acho que já que uma vez que existe a causalidade, o exemplo sempre foi a melhor lição. Como impedir um negligente ou um egocêntrico no trânsito? O departamento não tem interesse nisso. Na verdade, os departamentos de trânsito não criam lei, são órgãos executivos de trânsito. E não tem como julgar o comportamento da pessoa. Exato, então né? tem que, aquilo que eu coloquei, a gente tem que trabalhar na prevenção. Um governante, um governador, um prefeito, ele tem que saber que ele está investindo ali, que ele tem uma fiscalização na educação, aquilo é investimento, não é despesa. Né? E trabalhar sempre na prevenção, tentando mudar o condicionamento e o comportamento das pessoas. Agora me conta a real aqui, Silvain. Você que é de um departamento de trânsito estadual, né? Mesmo se tratando de Brasília, que é um caso à parte do Distrito Federal, mas existem condições para fiscalização eficiente de trânsito atualmente? Porque muitas vezes se joga um problema na legislação, a solução é aumentar as leis mais duras, penas maiores, etc. Mas e as condições de fiscalização realmente? Esse número de agentes, 580 mais ou menos, né? Que existe aqui em Brasília, é suficiente? Não é o ideal. Né? Hoje no Distrito Federal, nós temos o Detran que atua, o próprio Departamento de Estrada e de Rodagem que tem um efetivo, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal. Não temos um efetivo ideal, mas trabalhamos buscando otimizar baseado em estatística. Temos equipamentos tecnológicos que contribuem também para amenizar essa questão de efetivo. É uma unidade de federação bastante atuante. Então, a nossa realidade é um pouco diferente. A gente faz o papel do Estado e do município. Agora, é lógico que os governantes eles têm que ver isso como um investimento
investir. E aí a sociedade também, ela quando é abordada por um agente de trânsito, ela Não como pode foi ver bem como colocado, inimigo, né? ela acha que ele é o errado, que ele tem que ter uma inversão totalmente de valores. Enquanto ninguém machuca, está muito bom. Mas na hora que alguém morre e mata, aí não pode se pegar também aquela pessoa para crucificar. Então a gente tem que trabalhar de acordo com a lei. Então tem que ter um comportamento da sociedade, tem que ter uma mudança de valores. Né? Eu ia dar o exemplo aqui da questão da faixa do respeito ao pedestre através da faixa aqui no Distrito Federal. Ela começou com educação, com informação, entrou a fiscalização, né? Criou essa cultura aí de 20 anos, que a gente busca manter continuamente, e aqueles que na garantia dos direitos de todos, a grande maioria, são penalizados quando não respeitam. E eu acredito que a questão do álcool, aqui no Distrito Federal e em outros lugares, como o Rio de Janeiro, que é bem atuante, está se tendo uma mudança cultural muito grande, que já não é tolerado pela grande maioria da população. Agora, bem colocado, não é só o papel do Estado, o papel do cidadão também, que ele perde também. Dentro dessa perspectiva, já completando o que o Silvain está falando, essa participação atuante do cidadão, é isso, é você ver o Detran tá ali fazendo uma blitz de maneira operante, é você contribuir, passa, atende de maneira educada os agentes, faça o bafômetro se for solicitado, se não for, que continue, mas a gente tem um problema cultural muito grave, né? Essa atuação do Detran é justamente para salvar vidas, né? E aí nós temos um problema cultural que aí é aquela coisa, o Detran vai estar querendo multar as pessoas. É ótimo que o Detran esteja ali para verificar se as pessoas estão bebendo e dirigindo. Aí o que a pessoa vai e faz? Passou por ali, manda uma notificação para grupos que existem, né? Olha, o Detran está parado ali em tal local, pegando o pessoal na blitz. Então, tem que ser uma questão cultural. Fica na sua, deixa que o Detran faça o trabalho de maneira Mas aí eu adequada. vou jogar uma coisa para vocês dois, então, especialista em educação e outros sociedade. Exatamente o fato de leis serem tão duras, como é o caso da lei seca, que ela nivela, bota na mesma condição a pessoa que tomou meia latinha de cerveja ou a pessoa que, como você Tolerância disse, Rafael, zero, né? saiu do carro trocando as pernas. Sim. É uma lei radical demais, na minha opinião, é um exagero, inclusive. Porque eu acho que são condições bastante diferentes. Essa é a minha visão pessoal. As leis serem tão duras acabam, não levam exatamente a esse tipo de coisa, mais tentativas de burlar ou a fuga, e não impedem que as pessoas adotem com bom grado ali, por vontade própria, essa legislação? Mas o Código de Trânsito, ele separa. Ela é zero porque é o seguinte, o direito ele tem que ser igual a todos. Eu tenho uma fisiologia e você tem outra. Sim. Se eu tomar 2 goles de cerveja e você tomar 2 goles de cerveja, o etilômetro ele vai fazer medições diferentes para mim e para você. Hoje eu fiquei sabendo até que você beijar uma pessoa que está alcoolizada, se você fizer o bafômetro, aquilo pega. É meio exagerado. Mas não é né? assim. Por quê? Quando você vai para a fiscalização, você tem a contraprova. E ela não precisa ser feita imediatamente após o primeiro 15 teste. minutos, Você 20 pode beber minutos. água. Normalmente as fiscalizações da Blitz da Lei Seca têm postos com água e o condutor pode aguardar 1, 2, 3 horas. Se ele, a velha história, eu fiz bochecho com um enxaguante Cepacol. bucal que tinha álcool. Eu comi um bombom que tinha licor de cereja. Isso tudo é conversa Nós do já sujeito testamos que tudo está isso. bêbado e que acha que isso vai justificar a sua situação errada. Quando a gente coloca zero, porque o zero ele é igual para todos. Agora, se, por exemplo, a lei não pode dizer que cada um de nós pode tomar meia taça de vinho, porque meia taça de vinho para mim dá uma indicação no etilômetro, para você dá outra. Então isso não é possível. Aí estabeleceu-se a lei seca chamada zero, porque o zero ele é igual para todos. Agora, acima de uma contagem, se eu não me engano, 0,6 do etilômetro, que é uma alta concentração, que alguém para atingir essa contagem tem que realmente ter bebido muito. E aí já causa embriaguez mesmo para todo mundo. Aí já caracteriza o crime de trânsito. Então, o código, ele não trata da mesma forma aquele sujeito que está trançando as pernas e que não sabe nem onde ele está, com aquele que tomou meio cálice de vinho. Mas isso para fins judiciais, porque a multa já está dada. Agora, a multa por dirigir sob efeitos do álcool, ela é a mesma para todo mundo. Mas então, essa rigidez excessiva não pode acabar levando Mas ela as não é pessoas a fugirem excessiva. da lei? Ela não é excessiva. É porque precisa haver um parâmetro que seja igual para todos. Então, o sujeito vai falar, poxa, era 0,1. Eu não tenho precisamente qual era o valor dessa contagem. 0,3, se eu não me engano. Na verdade, a partir de 3. 0,30 miligramas por litro de ar de espírito pulmão é considerado que a gente dá uma margem Esse de era o 4%. código- Não, é a lei atual. anterior? É atual. Atual. Ah, Essa tá. do 0,3 é para aqueles que já se caracterizam como crime de trânsito. É além da multa. O que você a parte criminal. precisa é ter uma regra que seja igual para todos.
Então, como anteriormente, quando havia um pequeno limite, nós não somos toxicologistas, não temos equipamentos para estar medindo dia e noite para saber se eu atingi ou não, se você atingiu ou não. Zero. É zero. E a questão do senso crítico, né, da pessoa que E perde... o Código de Trânsito, uma coisa interessante, ele não proíbe ninguém de beber. Com certeza. Você pode beber à vontade. Você só não pode beber e dirigir. Então, o indivíduo está disposto a beber, ele usa um transporte alternativo, um Uber, um táxi, o que for. Agora, se ele realmente quer conduzir, não, eu faço questão de dirigir. Aí ele sabe que naquele dia ele não vai poder beber nada. Bom, eu não sei se a Vânia estava chamando a gente lá no centro de Brasília ou não. Não, Vânia, você? Olha, eu tenho mais uma pessoa no trânsito que a gente hostiliza um pouquinho, igual eventualmente as pessoas hostilizam os funcionários do Detran. É o motoqueiro. E eu estou aqui com o Raimundo Nonato, que é um motoqueiro que trabalha andando de moto e que teve 2 acidentes. Raimundo Nonato, você foi responsável pelos seus acidentes ou não? Não, nenhum. O primeiro não foi. O segundo também culpa do motorista, né? E isso já foi provado judicialmente até? Já sim, já teve a primeira audiência, né? Estou aguardando a segunda. E como sempre, né? Sempre tem uma testemunha que fala que o motoqueiro está errado. Sempre é o motoqueiro. Não sei por que essa acusação, né? Os motoqueiros são um número de vítimas muito grande no trânsito. Os motoristas, como é que vocês, agora falando do lado de vocês, como é que o motoqueiro vê o motorista de carro? Como é que eles se comportam? Olha, não são todos motoqueiros que andam certo, né? Sempre tem uns imprudentes, uns cachorro louco que fala, né? Mas assim, do meu lado que eu vejo, tem muito motorista, não tem como dirigir assim, dessa forma que eles fazem. Não dá certo, entra sem avisar, então tem essa dificuldade. Nos seus 2 acidentes, o que aconteceu? O primeiro acidente que eu tive o culpado foi a motorista, foi uma mulher, né? Agora, esse segundo, que foi o ano passado, foi um caminhão. Mas o que eles fizeram que te pegaram? Olha, a mulher ela fez um retorno que não tinha olhado, ela era mão dupla, então assim, ela só chegou e entrou, não parou, não olhou nem para um lado nem para o outro. Então foi o que aconteceu no meu acidente, na porta do Detran, em Taguatinga. E esse segundo foi entre Samambaia, né, e Taguatinga. Então o motorista abasteceu o caminhão e simplesmente para não pegar o retorno, fez um gato. Né? Então atravessou o caminhão, saiu do posto de gasolina, atravessou o caminhão no meio da pista, não queria saber quem ia descendo na principal, na mão, que era a minha mão preferencial, né? Então assim, ele entrou e pronto, e assim, entrou e acabou. Se vira quem está descendo. Nesse acidente, o Raimundo Nonato machucou a mão e ele está sem poder trabalhar por causa de diversas cirurgias. Quais as consequências que isso teve na sua vida, Raimundo? Olha, muito. Agora eu estou aguardando a segunda cirurgia, né? A primeira já foi feita, agora tem a segunda. Meu dedo continua quebrado, então estou aguardando, estou na fila de espera para fazer a cirurgia no dedo. Ele falou de uma outra coisa, ele acrescentou uma dificuldade de quem sofre acidente, que é a questão do seguro obrigatório do DPVAT. Como é que foi a sua experiência? Essas 2 experiências foram um pouco complicadas, porque a dificuldade é grande. Você apresenta toda a documentação em questão do DPVAT para você ter, para receber, né, um direito que é nosso. E assim, sempre tem uma dificuldade, não falta isso, falta aquilo, falta isso. Então a enrolação, na verdade, fala que é 30 dias. Então o tempo que eles é bem maior, é 3, 4 meses. Entendeu? Assim, a demora é grande. Muito obrigada, Raimundo. E é com vocês aí na redação. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer aí essa opinião de quem foi vítima realmente do trânsito, que é o caso do Raimundo. Falou de um bocado de coisa interessante, mas antes de nós discutirmos isso no assunto, eu quero chamar a deputada Cristiane Iared, do PR do Paraná. Está ouvindo a gente aí, deputada? Ouvindo, querido. Boa tarde a todos vocês. Bem-vindo e obrigado por atender a participação popular, deputada. Eu que agradeço. A senhora foi importante, viu? A senhora foi autora da modificação no Código de Trânsito, né, que foi até mencionada já aqui no programa, sobre o uso de celular no volante, né? Isso. E a senhora teve um problema pessoal na família também, né, por causa de trânsito? Eu perdi um filho, tem 8 anos, né, numa tragédia horrorosa aqui no estado do Paraná.
e comecei a entender que se eu ficasse em casa chorando, eu seria mais uma entre milhares de mães que no nosso país acabam sendo vítimas, né? Porque a família é a maior vítima. Essa desestruturação familiar é muito grande. E eu entendi que eu precisava correr atrás e tentar modificar, uma vez que eu entendo que o país que eu quero começa em mim, né? Então eu preciso ajudar o meu país de alguma maneira e fazer a diferença nele. Uhum. Então nós criamos uma instituição aqui muito forte no Paraná, que se chama Instituto Paz no Trânsito. Eu já dei mais de 2.000 palestras e nós trabalhamos com mudança de comportamento, conscientização, educação para o trânsito. Nós trabalhamos também dentro dos hospitais, nas universidades, nas empresas. Temos um trabalho magnífico de transformar infratores em educadores. Temos uma parceria com o Tribunal de Direitos de Trânsito. Trabalhamos com esses infratores. E, assim, projetos não faltam. Nós temos para todas as áreas, né? E agora, tem deputada, dado muito certo. Deputada, agora, eu queria perguntar para a senhora, porque pelo que a gente já discutiu aqui no programa, pode ser por causa do celular, pode ser a moto, pode ser esses perigos todos, mas por trás desse alto número de acidentes e de mortes no trânsito brasileiro, parece que há um problema do pensamento individualista, muitas vezes, né? Na realidade, é falta de conhecimento, né? Eu sempre digo que você só se sente pertencente a uma causa quando você tem conhecimento. O que ocorre é que nós não temos campanhas educativas no montante necessário. Outra no ano não resolve. Aí que eu queria perguntar para a senhora, deputada, pelo que a senhora vê aqui na Câmara dos Deputados, a senhora acha que a participação da casa, a contribuição da casa para resolver esse problema da Câmara dos Deputados, é mais no campo legislativo, legislador, ou na questão orçamentária para a educação e para as campanhas de trânsito? É muito pequena a participação. E é uma das minhas brigas dentro da casa, e às vezes eu me sinto como aquela voz que clama no deserto, né? Mas nós sabemos que existe uma indústria da morte sobre rodas e que nós temos aí muitas pessoas que se beneficiam disso tudo. É uma luta enorme. Eu estava ouvindo agora um dos participantes falar que realmente, né, não foi proibido beber. Você pode beber o que você quiser. Lógico, beba o que você quiser. Você só não pode dirigir após beber. Nem a tua moto, nem a tua bicicleta, né? Não deve, porque você vai perder, com certeza, os teus reflexos e vai ou matar ou morrer, ou causar danos depois que são irreparáveis. Mas essa luta, ela é barrada, porque como nós temos dinheiro, nós temos o recurso. O FUNSET tem recurso. Deve ter mais de 10 bilhões de reais lá. O problema é que esse dinheiro é contingenciado, né? Inclusive, nós pedimos agora uma audiência pública para ouvir o FUNSET e ver como é que nós mexemos nesse recurso para dar condições a tantas ONGs, a tantas instituições que trabalham com o trânsito e fazem a diferença onde elas estão, para que elas tenham condições de trabalhar a questão da educação para o trânsito. Deputada, a senhora mencionou uma questão aí importante, séria, interessante, né, que eu gostaria que a senhora desenvolvesse um pouquinho mais. A senhora mencionou que tem gente que se beneficia desse problema. A gente discutiu aqui no começo do programa, eu acho que foi o Silvain, inclusive, que colocou, que em países desenvolvidos não tem essa profusão de motocicleta, por exemplo, e nem de carro, e sim um transporte público que funciona. E por isso diminui-se o número de acidentes nesses países. Existe realmente, como a senhora mencionou, eu queria confirmar, a senhora já viu assim uma presença, uma influência de quem se beneficia da venda de carros e de motos aqui no Brasil contra a melhoria no transporte público e contra essas medidas de segurança do trânsito? É muito simples isso. É só você ver que a gente não consegue avançar em área nenhuma quando se fala em trânsito. É um trabalho que se torna, às vezes, desgastante e inglória. É uma coisa impressionante, né? Quando você oferece alguma alternativa de melhoras, rapidamente, não, isso não pode, isso não dá, deixa bem, como é que nós vamos bater de frente? De onde vem esse não pode, não, deixa isso para lá? De onde que vem isso? Por exemplo, nós temos aí empresas grandes, multinacionais, que trabalham contra isso, né? Sabe que montadoras, seguradoras, né?
né? Nós temos aí uma cadeia. E se você for baixando essa cadeia, vai chegar nas funerárias, vai para a floricultura, para tudo, porque todo mundo tem uma parcela que recebe dessas mortes no trânsito. Todo mundo tem parcela. É algo terrível, né? Chega a ser macabro, mas é a realidade. Só que ninguém toca nisso, porque são feridas, são lugares, são situações em que ninguém quer tocar. Porque não, eu não faria isso jamais. Né? O problema é que não é isso que nós vemos. Nós não conseguimos chegar. As máfias, como a máfia do debate, né? Como é que pode você ser acordado nos pais serem acordados na madrugada com 2 agentes funerários na portaria para dar notícia da morte do filho? Né? Por quê? Né? Porque há necessidade que se assine documentos para que essa máfia das funerárias possam ficar com esse recurso. E é muito interessante o que acontece, porque na hora do desespero essa família assina, né, e fica sem o recurso, às vezes, que vai poder manter, porque às vezes quem morre é o pai, o arrimo de família. E o que acontece? Essa família que já tem dificuldades financeiras, porque o único que mantinha a casa era o pai, ela perde esse recurso que poderia ajudá-la. Porque ali, quando você assina, a funerária, ela enxuga todo esse dinheiro, ela absorve todo esse dinheiro. Então, vai colocar lá uma urna num valor altíssimo, flores, velas, tudo, né? E ainda que a família vai ter que ir atrás do terreno do cemitério, porque né, o DPVAT não cobre um terreno no cemitério, obviamente. Deputada. Mas esses custos são terríveis para a família, né? Deputada, a gente já está chegando no limite aqui do tempo do programa. Eu gostaria muito que a senhora até aprofundasse essa boca no trombone que a senhora está colocando aqui no Participação Popular, que é fundamental, mas eu só tenho tempo para agradecer a senhora, espero que a gente possa aprofundar mais isso. Queria lhe desejar boa sorte no enfrentamento ao estudo. É necessário, viu? É necessário discutir trânsito nesse país. E nós precisamos dar conhecimento para a população. E avisar a todos aqueles que nos ouvem que, por favor, usem o cinto de segurança no banco de trás também. Vai levar a família para a igreja, para o parque, para o mercado. Obrigue seu filho a usar o cinto de segurança no banco de trás. Porque às vezes a gente é diferente da idade, né? Está com 10, 15, 20 anos e não usa o equipamento de segurança. O carro é um meio de transporte, não é um meio de passeio. Tá certo. Deputada Cristiane Yared, do PR do Paraná, obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Eu que agradeço. Um abraço grande a todos os participantes aí, né? Me perdoem por não estar com vocês também. Muito obrigada, querido. Muito obrigado. Um abraço para a senhora, para todo mundo lá de Curitiba. Silvain, a deputada tocou num ponto que você tinha falado aí, né? Nessa questão das Com certeza, empresas. né? Você, por exemplo, nós entendemos que a questão do motociclista, que a primeira carteira tinha que ser, assim como foi feito com o profissional, o condutor de ônibus, caminhão hoje, que ele não tira logo diretamente a categoria profissional, que o motociclista hoje tinha que ter uma carteira para um veículo de passeio, para ter uma visão de como ele é visto pelo condutor do veículo de passeio, que ele tem um ponto cego, e hoje não tem isso, né? Então, são coisas que fazem a diferença, né, na formação dele. Existiria pressão da indústria Com de certeza, motos ali para não dificultar? Você pode ter toda a certeza do mundo que nós teríamos essa dificuldade em aprovar uma legislação dessa forma. Foi interessante a deputada tocar nesse assunto. Né? Agora, um aspecto muito importante, que vai muito ao encontro do que a deputada colocou, é que nós estamos vivendo hoje um momento em que será possível nós sentirmos uma redução significativa dos acidentes em função de ações concretas. Isso daí vem desde janeiro de 2016. Desde então, está sendo obrigatório o uso dos simuladores de direção veicular na formação do condutor. Este processo de formação do condutor, ainda neste segundo semestre, ele será atualizado e serão estabelecidas regras de muito maior rigidez no sentido de formar um condutor consciente da sua responsabilidade dentro desse universo do trânsito. Nós temos já desde o início do ano passado uma lei federal que obrigou que os condutores de ônibus e caminhões e carretas, eles façam o exame toxicológico para comprovar que eles não são usuários de drogas. Nós tivemos essa mudança no Código de Trânsito, aumentando o valor das multas, criando essa obrigatoriedade, a proibição do uso do celular, estacionamento em vagas proibidas. Estão sendo tomadas medidas, né? É um conjunto de ações que nós só não podemos, elas gerarão uma inércia, é que os dados, por exemplo, nós só temos agora os dados preliminares de 2015. Os dados de 2016, eles ainda são muito fragmentados. Mas eu não tenho dúvidas de daqui a 1 ano e meio, 2, nós teremos a constatação de que estas ações,
elas irão forçar uma redução nessa acidentalidade, que já está acontecendo hoje, mas não está medida. O que nós não podemos é perder esta oportunidade destas ações serem reforçadas, porque não podemos deixar que aconteça o que, por exemplo, com a lei seca, que no início, que começou a valer, houve uma redução e em seguida novamente voltou a crescer. Perdeu a eficácia. Olha só, para responder bem rapidamente, já que você tocou no assunto, o Braz de Freitas, de Votorantim, em São Paulo, mandou uma pergunta para a gente, ele ligou para o 0800 6969 e disse: eu sou caminhoneiro e sou obrigado a fazer o exame toxicológico. Por que quem dirige carro não é obrigado a fazer esse exame também? Está nos planos do Denatran fazer essa exigência? Está. O fato é que, inicialmente, nós temos que começar para entender como que a dinâmica desta obrigatoriedade se implanta na sociedade. E acabou-se optando pelo universo de motoristas de ônibus, caminhões e carretas, porque apesar de serem um universo de menos de 10% dentre os condutores, eles estão envolvidos em aproximadamente 50% dos acidentes nas rodovias federais. Não significa que sejam os responsáveis, mas que estão envolvidos. E isto é um primeiro passo. Os passos seguintes é tornar obrigatória a realização do exame toxicológico para os condutores profissionais, independentemente das categorias A, B, C, D ou E, e futuramente estender isso aos motociclistas e a todos os condutores. Só que isso tem que ser feito por etapas para que seja feito com responsabilidade e transparência. É, que a sociedade se adapte a isso. Vamos de novo ao centro de Brasília, rapidamente com a Vânia Alves, antes de encerrar o programa. Vânia. Eu estou aqui de volta com a doutora Karine Miranda Rodrigues, advogada de uma família de uma vítima de violência no trânsito. Doutora Karine, como que a senhora sente a reação hoje da Justiça em relação às vítimas do trânsito? Eu vejo que a Justiça está mais sensível, né? À medida que vem, como o pessoal estava comentando no estúdio, a gente vem com mudanças significantes, né? Em relação às questões do trânsito, eu acho que a Justiça vem acompanhando essas mudanças. Então, a gente tem acompanhado maiores números de ações em relação à questão de reparação de dano moral quanto material, para ver se a Justiça também faz a parte dela, que depois que aconteceu aquela situação, coibir para que outras não venham se repetir. Muito obrigada, doutora Karine. É de volta aí com vocês no estúdio. Obrigado, Vânia. Quero agradecer aí a doutora Karine também, né? Estenda a ela os cumprimentos, agradecimento por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. E a gente já está chegando realmente no final do programa. Eu quero convidar o nosso espectador para o programa da próxima segunda-feira, também ao vivo, à 13h, em que nós vamos discutir o trabalho infantil, porque assim como acontece com as mortes no trânsito, os números do trabalho infantil no Brasil também não são diminuídos. Por que que isso acontece? Por que que o problema permanece, mesmo com tudo que se alerta a respeito disso, com todas as observações internacionais, inclusive, sobre o problema do trabalho infantil no Brasil. Então, segunda-feira, ao vivo, 13h, participação popular sobre o trabalho infantil, a gente conta com a sua audiência. Vou agradecer aos participantes do nosso programa de hoje. Francisco Garonce, coordenador-geral de educação no Denatran, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E você que assistiu esse programa até agora é porque com certeza tem alguma afinidade com o trânsito. Tenha certeza que cumprir as regras de trânsito, seja como condutor, pedestre ou passageiro, você estará ajudando a salvar vidas. E o slogan da Educação para o Trânsito esse ano é: minha escolha faz a diferença no trânsito. E tenha certeza que a sua escolha vai fazer essa diferença. A escolha de cada um é importante para a coletividade, né, não, Garonce? Muito obrigado. Rafael Henrique Matos, professor da UniCeub de Engenharia Civil, especialista em segurança no trânsito. Muito obrigado por ter estado com a gente. Obrigado, Fabrício. Obrigado aí aos nossos telespectadores. Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco, compartilhando essas informações. Como nosso colega falou, né, tenha sempre prime pela segurança, né, e saiba que você faz parte de um contexto maior, né? Então, você cuidar de si é cuidar dos outros também, para que a gente tenha um trânsito fluido, sem acidentes, chegando ao que seria o ideal, né? 0 mortalidade, né? Então, tenha consciência social da sua participação e importância no trânsito. Obrigado. Obrigado, professor Rafael. Silvain Fonseca, diretor-geral do Detran Distrito Federal. Muito obrigado por ter estado com a gente. Nós agradecemos a participação aqui do Detran Distrito Federal. Nos colocamos à disposição. Aqueles que quiserem visitar a nossa página, né? Faço da palavra deles a minha palavra. E agradecer a oportunidade de estar participando do programa. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Eu quero informar aos convidados e a todos os nossos espectadores que as perguntas que chegaram durante o programa e não puderam ser respondidas, ser debatidas aqui, serão encaminhadas aos convidados. Eu peço a vocês, se puderem responder para o pessoal lá, seria ótimo. Bom, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado a você pela audiência. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.